Iniciou a gravação, muito bem. Iniciamos, aqui está a irmã Renata. Por favor, irmã Renata, ora a Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Jesus. Jesus. Sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Jesus. Aleluia. Glória, Senhor. Glória, Senhor. Sim, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, o nosso material, ele vem falando aqui, anúncios do milênio no Antigo Testamento. Aí nós vimos a profecia de Ana, e agora nós estamos vendo Salmo 2, né? Esse salmo, irmão, ele é citado, o versículo 7 principalmente. A gente já leu, mas vamos ver aqui, né? Salmo 2. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, a pergunta: quem é esse ungido? É Davi. Esse Salmo 2, ele foi escrito a respeito de Davi. Aí diz aqui, dizem, vamos romper os seus laços, sacudir de nós as suas algemas, aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo, eu constituí o meu rei sobre o santo monte. Qual é o rei aqui? Quando Deus diz, eu constituí meu rei, está falando é de Davi, né? E o rei diz, quem é esse rei que diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você, peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Como a vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor, e alegrem-se nele com tremor, beijem o filho para que não se irrite, não pereça pelo caminho, porque em breve se acenderá a sua ira, bem-aventurados os que nele se refugiam. Muito bem, irmãos, aqui na nossa lição, ela manda a gente ler Atos 13:33, Romanos 1:4, Hebreus 1:5 e Hebreus 5:5, o que são 4 passagens do Novo Testamento que referem ao Salmo 2. Nós que acreditamos que Jesus vem para o milênio aqui na terra, então nós entendemos que o Salmo 2 profetiza o reinado milenar de Cristo. Vamos ver, irmão, Atos 13:33. Atos 13:33, quer ver? Atos capítulo 13, Atos 13.
Ó, pensei que passava os versículos, mas não passa não, tem que passar no manual mesmo. Irmãos, Atos 13, 33, né? Muito bem. Ó, começando no 32. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa, feita aos nossos pais, como Deus, né, a cumpriu o quê? Como Deus cumpriu a promessa, plenamente a nós, seus filhos, presta atenção, irmão, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, ó, Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. Mas aqui, irmãos, aqui em Atos 13, quem é que está pregando? Deixa eu ver se eu acho aqui quem é que está pregando em Atos 13. Vamos ver quem é que está pregando aqui em Atos 13. Atos 13. Era importante você seguir aí na sua Bíblia. É Paulo, ele está pregando onde, irmã? Que lugar que ele está? Antioquia, muito bem. Atos 13. Atos 13. Deixa eu ver. Encontrar aqui. Muito bem. Irmãos, tem duas Antioquias. Tem aquela Antioquia onde havia Paulo, Barnabé, e era a igreja onde Paulo era membro. Havia vários pastores, etc. E tinha uma outra Antioquia da Síria. Tinha uma outra região chamada Galácia. Lembra da carta aos Gálatas? É a primeira cidade onde Paulo prega na primeira viagem missionária, primeira viagem de Paulo fora dos judeus. Lá tem uma cidade chamada Antioquia da Pisídia. Em Atos 13, Paulo está pregando, né? Aqui o testemunho de Paulo em Antioquia. E aí, irmãos, eles citam o Salmo 2. Ó, primeira pregação missionária de Paulo que nós temos na Bíblia é essa. Amém? Presta atenção nisso. A primeira mensagem missionária de Paulo, ele prega em cima de qual texto? Salmo 2. Os irmãos entendem que não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento ia ser escrito. Então todas as pregações sobre Jesus eram com base no Antigo Testamento, mostrando que aquelas passagens do Antigo Testamento se referiam a Jesus e provando como é que isso aqui se refere. E aqui, irmãos, Paulo se refere que esse Salmo 2 se refere à ressurreição de Jesus. Ó, Jesus ressuscitado. Quanto ao fato de que o ressuscitado, irmão, essa expressão aqui, você é meu filho, hoje eu gerei você. Bom, Jesus foi gerado, é uma questão interessante, porque quem foi gerado é porque não existia, não é? Ele passa a existir, hoje é dia das mães, a partir de quando foi gerado. Aqui diz Paulo que Deus se refere à ressurreição de Jesus, dizendo, você é meu filho, hoje eu gerei você. Bom, vamos lá. Irmãos, não é muito correto falar que Jesus no Antigo Testamento, não tem Jesus no Antigo Testamento, porque Jesus é o ente humano. Se fosse hoje,
a gente faz as consagração de criança, as crianças hoje, irmão, já saem do cartório com CPF, já saem com CPF, e me parece que vai sair com mais coisa, já sai prontinho, né, para o governo acompanhar desde o dia que nasce. Então, irmãos, Jesus seria o judeu com CPF, filho de fulano, filho de, né, se fosse um registro de nascimento. E Jesus começa a existir de quando ele é gerado. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. O Filho é eterno. Deus nunca teve princípio. Quem que nunca teve princípio? O Pai, Filho, Espírito Santo. Mas Deus se gera em forma humana. A partir daí, inclusive o anjo, né, ele diz a Maria: e porás nele o nome de Jesus. Então, irmãos, aqui Deus está gerando um filho. Jesus é filho duas vezes. Ele é filho como sendo a segunda pessoa, que a gente fala assim, né? Segunda pessoa da Trindade, não é assim que fala, irmão Jesus? Segunda pessoa da Trindade, Pai. Segunda pessoa da Trindade, Jesus. Terceira pessoa é o Espírito Santo. Mas aí, irmãos, houve um processo pelo qual Deus assume a natureza humana. Irmãos, é mais do que dizer que Jesus adquiriu um corpo humano. O corpo é um detalhe. Você veja que depois de ressuscitado, Jesus podia aparecer na forma que quisesse. Os discípulos de Emaús, que Jesus apareceu aqueles noutra forma. Jesus poderia aparecer moreninho igual Galdino. Jesus poderia aparecer branquinho igual quem aqui, igual o irmão Filó, né? Mas, irmãos, agora o que Jesus de fato assumiu para sempre foi a natureza humana. Jesus, segunda pessoa da Trindade, Filho, ali na corte celestial, ele tem natureza humana. Jesus não larga, Deus incorporou nele a natureza humana eternamente. Então, irmãos, aqui, quando você foi gerado, então, Jesus foi gerado. Agora, o Salmo 2, irmãos, fala de outra realidade. Quando essa frase aqui, ó, você é meu filho, hoje eu gerei você, era uma frase dita no ritual de entronização dos reis. Eu vou voltar a essa questão aqui, que eu dei uma entrada com você, até porque já de outras escolas foi perguntado esse assunto, Deus quer que fica recorrendo entre nós, sobre os cargos e ofícios e funções que os membros assumem da igreja, se é preciso que isso seja oficializado. Sim, sim. Quando Deus distribui, é necessário o consentimento, a aprovação, o sim da igreja. Não pode simplesmente alguém, de repente, se auto-revelar para uma função. Ele chega aqui diante da igreja e declara: irmãos, Deus me constituiu. Não é assim não. Não é assim não. A igreja não funciona assim não. Então tem que ter a oficialização. Então, irmãos, os reis, eles no dia da posse do rei, geralmente ele era ungido, às vezes naquele dia e às vezes não.
Nós temos em Davi, no rei Davi, quero mudar isso aqui, eu quero ver a vocês. Mas nós temos no rei Davi uma coisa que chama tipo de Cristo. Tipo é como um carimbo na tipografia. O A é um tipo, você bate, aí reproduz aquele desenho. Davi é tipo de Cristo em muitas coisas. Então, meus, Davi, por exemplo, ele foi ungido. Vocês lembram? Quem era o ungido antes? Saul. Eu quero até mostrar aqui rapidamente para vocês verem. Olha que interessante isso aqui, ó. Da Saul, isso aqui chama tipologia, quer ver? Ó. Tudo bem? Tipologia, ó. Isso aqui é verdade. Daqui Davi, a história daqui para trás. Mas Saul e Davi é um tipo muito grande da história de Cristo, a igreja e os crentes. Olha aqui, ó. Primeiro, a história de Davi. O conflito de Davi e Saul é semelhante ao de Cristo e Satanás. Isso aqui é verdade, que a gente lê, a gente vê, como diz. A peça é a mesma, mas os personagens que encarnam a peça, é como a gente fazer uma peça aqui sobre Davi, aí nessa peça quem vai representar Davi é Ivo. Daqui 3 meses nós vamos apresentar a mesma peça, só que quem vai representar Cristo é Renato. Entendeu? É a mesma coisa. Então Saul, aqui, vem aqui, mas depois você procura tipologia e diz assim, primeiro, por quê, irmãos? Onde é que Saul representa Satanás? É porque Saul, irmão, diz aqui, ó, Saul cometeu vários pecados, mas o que ele queria? Ele queria a honra. Aqui, ó, ele vai diante de Samuel, diz, Samuel, me honra! Diante do povo, Samuel diz, não, negativo, o que você fez é pecado, isso aí eu não posso te honrar mais. Então, mas ele queria uma honra que ele não tinha mais direito. Não é assim, irmão, que diz de Satanás, ó, Satanás dizia no seu coração, eu quero me sentar no trono e ser semelhante ao Altíssimo. Quero honra, sem ter direito. Isso aqui, irmão, chama orgulho. Qual foi o primeiro pecado praticado de fato, que a gente conhece? É aquele que a Bíblia diz, aquele que se orgulha, se exalta, Deus faz o quê? Joga por terra. Mas aquele que se humilha. Então, irmãos, aqui Saul e Satanás tem a mesma coisa. Se exaltam, eu quero ser porque eu sou, e Deus joga os dois por terra, né? E vem aqui, ó, Davi recebe a promessa que será rei. Ó, irmão, o profeta nessa ocasião proclama Davi rei de Israel, no lugar. Isso, porém, não acontece imediatamente. Ele é apenas ungido e agora vai esperar. Então veja bem, irmãos, Saul é rei, Davi é ungido rei, mas quem continua no trono é Saul. Davi vai ser entronizado depois da morte de Saul, algum tempo depois, é que vai haver, irmãos, a cerimônia de oficialização de Davi como rei. Irmão, estou entendendo? A pessoa já era rei. Jesus já é rei.
Jesus já é rei. Jesus, meu rei, mestre, Jesus já é ungido. Lá no Jordão, irmãos, no Jordão, o que é importante no Jordão? Porque quando Jesus é batizado e o Espírito desce, interessante, quais são as palavras? Este é o meu filho. Salmo 2. Meu filho. Então, irmãos, as palavras que eram proferidas, eu vou passar aqui para a gente ver toda a cerimônia, como é que se dava a entronização de um rei. Jesus já foi ungido ali, as 3 unções que existem. Jesus foi ungido profeta, aí o povo pergunta, quem é esse? Aí diz lá em Lucas, o povo diz, esse é o profeta Jesus de Nazaré. Jesus foi ungido profeta, foi ungido sacerdote, e ofereceu o sacrifício de sangue. Qual sangue? Dele mesmo. E Jesus foi ungido rei. Agora presta atenção, que Jesus diz assim lá no Getsemane, aí vem o príncipe deste mundo. Mas o príncipe deste mundo é Satanás. Eu digo assim, a gente estranha, devemos lutar contra aborto, contra uma série de coisas, mas na verdade, irmão, quem está em terra estranha somos nós. O bicho está na terra dele, nós aqui, né? Aí diz os versículos, cantamos o hino, sou forasteira aqui, em terra estranha estou. Está vendo? Então o reino aqui não é. Agora Jesus já está ungido, ele já é rei. O que resta agora? Semelhante a Davi, que ficou muitos anos ungido rei, sem ser oficializado, até que veio o dia em que houve a cerimônia e que Davi realmente sentou no trono. Eu vou passar aqui, teve toda aquela liturgia e o povo aclama. Uma coisa interessante, irmãos, é que para o rei, falando sobre que tem que oficializar, é que na cerimônia, quando se fazia todas as leituras, cantava todos os salmos, o rei colocava a mão sobre o livro de Deuteronômio, como o nosso presidente coloca sobre a Constituição, aí o povo aclamava, viva o rei Davi! Nós temos um chamado Abimeleque, descendente de Davi, juntou o povo e pôs o povo para gritar, Abimeleque é rei, Abimeleque disse, sou rei, o povo está dizendo, né? Então, irmãos, aqui essa declaração de filho também é porque o rei, até hoje em certo grau, no Oriente, ele é mais do que um governante, ele é um ente entre Deus e o povo, ele é um intermediário e ele é chamado filho de Deus. No Egito, em Israel, não igual no Egito para idolatrar, mas essa ideia. Então quando diz aqui, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, quer dizer o seguinte, o rei, aclamado pelo povo, entronizado, oficializado, Deus declarava, hoje eu te recebo como meu filho. Quer dizer, relacionamento meu com você, especial. Não é como todo o resto da nação de Israel. Nós sabemos que relacionamento de pai e filho, de mãe e filho, é diferente de todos os outros relacionamentos. Então, irmãos, essa declaração aqui, eu te gerei, talvez pudesse ser eu te adotei, mas quer dizer, a partir de agora, entre nós, existe um relacionamento especial. Agora, irmão, veja que interessante como é que figura isso aqui, ó.
Então Jesus já é rei, mas Saul ainda está vivo. Quem continua reinando nesse mundo é Satanás. Mas Jesus. Aí vem aqui, irmão, ó. Aqui, irmãos, então, ó. Salmo 132. O Senhor fez um juramento a Davi: colocarei um dos seus descendentes no meu trono. Tem outra passagem que nós vamos ler, onde o Senhor diz: Davi nunca faltará, e um descendente teu vai governar todas as nações para sempre. A gente vai chegando, ó. Aí diz aqui: em vez que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando juízes e justiça da terra. Muito bem, aqui vai, irmão. Muito bem. Vamos ver aqui. Agora, irmãos, o que acontece? Davi recebe o Espírito de Deus após ser ungido pelo profeta Samuel 16. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O que acontece de Jesus lá no batismo? O Espírito de Deus desce. Logo em seguida, na sinagoga em Nazaré, Jesus pede o rolo, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí Jesus diz o quê? Hoje se cumpriu essa profecia. Irmão, vai seguindo aqui os passos para entender. Agora, onde é que nós estamos na tipologia hoje? Presta atenção. Bem, muito bem. Aí, irmão, Saul tem inveja de Davi. A gente sabe disso aqui, né? Que o diabo, ele é tão invejoso que a gente diz que ele é o macaquinho de Deus, querendo fazer micagem. Tanto que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é uma trindade. Aí ele é a besta, o falso profeta e o anticristo. É uma trinca, não é trindade, não é uma trinca. Tudo ele quer imitar. Ele quer imitar Jesus, e etc, né? Muito bem. Agora diz aqui, irmão, ó, deixa eu mostrar para você uma coisa interessante. Onde é que nós estamos hoje? Saul tem medo de Davi porque diz aqui, irmão, ó, né? Muito bem. Essa parte aqui é interessante. Muito bem. Tenta matar Saul tenta matar Davi. Herodes tentou matar Davi, mas era Herodes ou era o diabo? O diabo. A mesma tentativa de assassinato que houve com um, houve com o outro. Agora aqui, irmão, muito bem. Davi lidera, agora veja aqui, irmão, ó, 1 Samuel 2, 22, 2. Davi já é ungido rei, representando Jesus. Saul já está destituído, representando o diabo, mas continua sendo príncipe. Saul tenta matar Davi, Davi foge. E diz aqui, irmão, que Davi vai fazer um exército. Jesus está formando um exército. Lembra que uma das figuras para a igreja é exército. Quando fala de exército, não fala de ordem e disciplina. Exército militar é disciplina. Pisou fora, cadeia. Aí diz aqui, irmão, juntaram-se a ele os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, quer dizer, os marginais. Onde é que viviam essas pessoas, Samuel 22? No deserto. Fora, eram marginais. Devia ter marginal no sentido não só de que questão financeira, mas marginal de crime mesmo. Aí Saul faz um exército de 400 homens. Irmãos, lembra que endividado, isso é complicado. Na Bíblia,
É Davi, eu falei que é Jesus, né? Saul não, Davi, obrigado, me ajuda aí. Irmão, só um parênteses. A situação de endividado na Bíblia é situação de marginalidade, dificuldade. O crente não deve ficar devendo a ninguém nada a não ser o amor. Irmão, quem está com dívida atrasada e quer servir a Deus, tem que levar a sério. E os irmãos descontentes, que a outra Bíblia, a outra versão diz, amargurados. Quem são, irmãos, agora? Quem são as pessoas de dificuldade, endividada e amargurada que Jesus está atrás dele? Nós somos os marginais. A Bíblia manda, vê de onde é que Deus se tirou, manda, não esquece. Diz lá, olha lá de que pedra foi que Jesus foi te cortar, não esquece disso não. Então, irmãos, agora vem então, né? Saul persegue e mata os servos de Deus, que segundo o hermeneuta aqui, são no começo da igreja, os que foram martirizados. Pedro, aliás, irmãos, o único dos 12 apóstolos que não morreu de morte violenta foi João. O próprio Judas suicidou, e aí foi, né? Depois a gente tem a morte de Estevão, e por aí vai. Essa perseguição, Saul manda matar os sacerdotes, porque acolheram Davi. O diabo está aí, ele quer te matar. Só que eu não preciso de profecia e revelação que o diabo quer me matar não, que essa eu já sei. Se ninguém me avisar que eu já estou sabendo, né? Aqui, Davi não mata Saul quando tem a chance. Irmãos, é interessante essa questão militar, né? A arte da guerra do Sun Tzu é bom de ler. A gente está vendo, eu estou vendo a questão da guerra Rússia e Ucrânia, diz que o Putin é um dos maiores estrategistas que tem realmente na Terra. Então você pode atacar e vencer aquela cidade, mas você vai atacar hoje? É conveniente, é hoje? Ou é melhor você deixar para... Igual, por exemplo, irmão, daqui até outubro vai sair tanta carta de manga, de denúncia, de candidato, de outro candidato, de tal, que já podia ter julgado há muito, vai julgar agora, porque tem o tal do momento propício a se fazer. Então, irmão, Davi não matou, e Jesus também, irmão, por que Jesus ainda não fez o que tem que fazer? Porque Jesus é estrategista e tem a hora certa, né? Então, irmão, Davi não mata, deixa chegar a hora, Saul morre, e aí então, irmãos, vem a entronização de Davi. Então Jesus já é rei, Jesus já tem o seu exército, ele já é ungido, e agora aguarda a cerimônia de entronização. Quando será? Eu até falei domingo passado na possibilidade de ser lá no começo do milênio, mas eu encontrei mais um autor que diz que a entronização de Cristo se deu no capítulo 5 do Apocalipse. Vamos ler? Está aqui, Apocalipse 5. Ó, vamos ver aqui, eu vou passar aqui, mas eu acho que para a gente entender o Salmo 2. Salmo 2 está falando da entronização do rei, e esse rei é Jesus. Aí diz aqui, ó, está muito pequenininha a letra, mas deixa eu ver se você consegue aumentar. Não, se aumentar, sai de foco, não aumenta não.
Muito bem. Capítulo 5, do verso 7, diz ele em diante, onde nos é apresentada a vitória do único digo tal. A cerimônia de entronização de Cristo remonta aos eventos de coroação dos reis no Antigo Testamento. Irmãos, até Jesus, voltando ao assunto, de que na igreja, as pessoas que Deus dota de dons, virtudes, ministérios, precisa submeter à aprovação da igreja. Jesus mesmo terá o culto oficial, onde ele vai ser empossado rei. Aí diz aqui, vamos ver, algumas coisas aqui. A investidura do novo rei, consistia no uso de emblemas reais, segundo Reis 11:12. Deixa eu ler aqui. Segundo Reis 11, aqui se dá, irmão, 11:12. Então Joiadas, segundo Reis 12, trouxe para fora Joás, filho do rei, pôs a coroa na cabeça dele e lhe entregou um livro, que era o Deuteronômio 17. Moisés disse: o rei tem que ter uma cópia desse livro. Então era assim, irmão, igual geralmente quando um presidente ele vai receber a faixa, será que eles dão para ele uma constituição usada ou dão uma novinha? Então, irmãos, mesmo que era difícil escrever essas coisas em hebraico, aquele papel que parecia mais um pano de rafa, de saco, ruim de escrever. Então o rei era assim que funcionava, culto de posse. E aqui diz assim, irmão, eles o constituíram rei, o ungiram, bateram palmas e gritaram o quê? Como é que diz aí? Vocês não estão lendo não? Viva o rei! Está prestando atenção, irmão? Era assim a cerimônia do rei. Aqui, né? Então, sentava o rei, colocava a coroa, pegava uma cópia nova do livro de Deuteronômio, era só Deuteronômio, não era o Pentateuco não. O rei pegava o livro, aí o povo fazia o quê? Gritava: viva o rei! Isso é aclamação popular. O rei tinha que ser aclamado pela Assembleia. Como na igreja de Deus, para ser pastor, tem que a igreja dizer que concorda. Aí diz aqui, irmão, em seguida vinha a unção, né? A unção, na maioria das vezes, era nesse mesmo momento. Mas no caso de Davi, que é o tipo de Cristo, a unção foi bem antes. É o caso de Jesus, que já é rei ungido e vai ser aqui, né? A unção significava, em Deuteronômio 17, aqui 18 e 20, vimos que o rei devia ser o guardião da lei. Seu dever era constantemente guardar a lei. Nesses versos aqui de Deuteronômio, vemos que a primeira vez que a entronização do rei está relacionada com uma constituição. Em Apocalipse, perceba, 5, não temos um pergaminho ou rolo aberto. Lá em Apocalipse 5 tem o problema do livro, não tem? Que João chora. Por que João chora? Porque ninguém pode dar conta daquela tarefa de tomar aquele livro. Aí então vem o rei, presta atenção, o rei Jesus toma o livro.
Olha a cerimônia no Antigo Testamento e olha Jesus sendo oficialmente empossado, né? Assim mostra o momento exato em que o Cristo ressuscitado se aproxima do trono, tira o livro do trono à direita, e como em Israel a entronização do rei consistia em a coroa na cabeça, o rolo na mão e a aclamação. 3 coisas. Identificamos isso no caso de Joás, a gente viu por aqui. O rei empossado tornava-se assim o ungido do Senhor. Ungido. A cerimônia era concluída com alegre aclamação. Muito bem, o povo reconhecia. Bom, vou fazer aqui uma comparação. Vamos ver se dá certo. Da aclamação no Antigo Testamento e... Opa, acho que agora foi muito, acho que vai dar um pouquinho certo. E no Novo Testamento, aqui primeiro, ó. Tá dando para ler? Tá. Apocalipse 5, verso 7. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos se prostraram diante do cordeiro e vão cantar dizendo: é digno. É a aclamação. Ó, diz aqui, no Antigo Testamento, a entronização do rei consistia em 2 atos: a coroa e o rolo. Mas quando Jesus vem para o milênio, no fim dos 7 anos, e Jesus desce a igreja, Jesus já desce com muitos diademas na cabeça, ele já desce coroado, é verdade. Ele já vem para o milênio empossado, né? Muito bem, diz aqui, irmãos, ó. Cantavam um cântico novo. Viva o rei, ele é digno, glória a ele e tal. Em Israel, o príncipe era aclamado. A cerimônia de coroação era feita alegre aclamação ao novo soberano. Então essa releitura de Apocalipse 5 é interessante. Nós temos ali a reprodução de um culto de entronização do rei. Vamos ver o que tem mais aqui? Muito bem, aí eu vi uma voz de anjos, seres viventes, milhões de milhões, e de todo proclamando, né? Muito bem, é a aclamação. Aí depois, irmão, toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja, e amém, e adora. Novamente, irmão, diz aqui, né? Após o ritual de coroação no santuário, veja bem, irmão, a coroação não era no palácio real. A coroação era no santuário, e aí ele ia para lá o planalto lá, é o local, né? E aí ele sentava no trono, acompanhado de novo pelo povo que cantava e etc. Bom, vê que a gente tem mais aqui. Onde é que a gente chega? Muito bem. Bom, muito bem, terminou isso aqui também. Então, irmãos, Salmo 2, onde a gente vê aqui Atos 13, primeira pregação missionária de Paulo. Ele diz que isso aconteceu na ressurreição. Agora em Romanos 1,4, inclusive aqui, Romanos 1,4 é mais claro, olha. Romanos 1,4. Romanos 1,4, presta atenção, irmão.
Esse evangelho, diz Paulo, diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Então aqui, santidade aqui, irmão, é para dizer aqui, ó, segundo a carne, segundo a carne, aqui abriu foi isso, segundo a carne, ele é descendente de quem? Davi. Maria era descendente de Davi. Maria era da casa de Davi. Inclusive, Maria era de qual cidade? Belém. Davi era de qual cidade? Belém. Jesus nasceu em qual cidade? Belém. Para que se cumpra a profecia. Agora, irmão, Jesus tem esses dois itens. Jesus tem uma descendência segundo a carne. Eu entendo assim, irmão, que vamos dizer assim, o DNA de Davi, o DNA é biológico. Agora que Jesus ressuscitou e continuou humano, não é que necessariamente Jesus tem o DNA de Davi, Jesus tem DNA humano. Jesus incorporou na divindade a natureza humana. E aqui, irmãos, e aqui também, mas ao mesmo tempo, sem ser pela carne, no espírito, espiritualmente, ele é filho de Deus. Aí tem uma série de coisas que não sei se vai dar tempo da gente entrar. Jesus é quanto por cento homem? Quanto por cento? 100%. E Deus? Irmãos, tem umas teorias complicadas. Uma que diz que Jesus é 50% homem, e isso é mentira. A natureza divina e a natureza humana não se fundiram para formar uma terceira, continuaram intactas. E ao mesmo tempo, irmão, Jesus não é duas pessoas. Jesus é uma pessoa, com duas naturezas. Presta atenção nisso. Então Jesus, toda hora que Jesus age e fala, ou qualquer coisa, ele faz como homem ou como Deus? Os dois. Tem que ter cuidado. Agora isso aqui foi o Jesus homem, isso aqui foi o Jesus Deus. Irmão, isso chama esquizofrenia. Esquizofrenia, uma hora a pessoa fala fininha, ele fala grossão. É duas personalidades. Jesus só tem uma personalidade de Jesus, é única, não existe outro. E é complicado. E a palavra mistério é usada em relação a isso, coisa que só se alcança por revelação divina, né? Mas aqui, irmão, diz aqui, ó, pela ressurreição. Aí diz aqui, irmão, foi designado Filho de Deus. Mas peraí, Jesus é Filho de Deus? Ou Jesus foi designado? Ele sempre foi, sempre foi. Como segunda pessoa da Trindade, ele sempre foi o Filho. Agora, como aquele filho que Deus gera e adota para ser rei. Eu te coloco no governo, te declaro que tu és meu filho. Você, rei, é meu filho. Relação entre nós é especial. Jesus foi designado. Significa, irmão, foi por conquista. Ele teve que nascer da linhagem de Davi, teve que obedecer, ele teve que cumprir a prova,
Hebreus fala isso, que Jesus aprendeu a obedecer. Já viu isso? Hebreus. Jesus aprendeu a obedecer sofrendo. Sofrendo. Viu bem? Pastor Antônio é bom de achar, não precisa achar essa não, pastor. Jesus, sendo filho, aprendeu a obedecer sofrendo. Obedeceu, cumpriu as exigências, morreu. Quando ressuscita, Deus declara: você é o meu rei. Na ressurreição. Não, já abri um parênteses aqui, a gente abre tanto galho que depois fica. Aquela questão sobre o sentido da sua existência. Porque eu nasci. A gente descobre que você nasceu num tempo marcado por Deus. Em Eclesiastes, quando fala tem tempo para tudo, diz tem tempo de nascer e tem tempo de morrer. Sobre o tempo de morrer, o próprio Eclesiastes diz: esse item, porém, você pode se tornar um louco e morrer antes da hora. E nós descobrimos isso tentando essa palavra, que todo mundo que morre só morre na hora que Deus marca, que Deus quer. Eclesiastes diz que não. Realmente, no plano de Deus, Ele tem o dia que Ele vai te levar, no plano dele. Mas se você for burro, você vai antes. Agora, irmãos, e o tempo de nascer? Que escolha eu tive? Alguém aqui teve escolha? Quando você ia nascer, a família no qual Deus te pôs para nascer, o lugar e principalmente a época. Esse do nascer que é Deus que determina. É Deus que determina. E então, irmãos, aqui sendo designado, existe uma designação. Aí sobre o sentido da vida, bom, eu não escolhi quem ia ser meus pais. Hoje é dia das mães, né? É dia de alguém dizer: oh meu Deus, eu queria que fosse outro. Não, né? Pelo menos assim declarado. Não, oh Deus, você não teve dó de mim. Mas é o seguinte, mas você nasceu com um propósito, todos nós sabemos disso, não é um fatalismo. Aconteceu porque tinha que acontecer, não é bem assim também que aconteceu porque tinha que acontecer. Mas Deus tem um projeto. E me lembro ontem da pregação da ceia, veio aqui agora Pastor Mauro, dizendo que nós, que a Bíblia chama nós de vermezinho, vocês, seus vermes, são desobedientes. Por isso que ele pregou? Vocês são duros. Falando lá de Pedro, né? Segundo ele, quando Jesus diz lança a rede, ele foi lá, cochichou com os outros. Joga, Pedro. Não vou jogar, não. Joga, Pedro. Né? Aí nós temos que aprender a obedecer. Jesus aprendeu pelo sofrimento. Para eu saber por que eu estou no mundo e viver consciente de que eu estou no lugar que Deus quer, no dia de hoje, na hora de hoje, fazendo o que Deus quer, eu estou totalmente no centro de tudo o que eu digo. Eu tenho que decidir uma coisa: o que eu vou fazer com o sofrimento? Você tem que decidir. Sofrimento faz parte da vida ou não faz? Ou alguém acha que aqui não vai sofrer mais nunca? Eu estou falando de sofrimento. Imagina a mãe do Kleber hoje, no Dia das Mães. Ontem, perto de uma hora dessa, sepultando um filho de 23 anos. Sofrimento.
Então, Jesus sofreu. Mas o que foi que Jesus fez com o sofrimento? Jesus fez do sofrimento uma ferramenta de aprendizado. Hebreus. Eu vou até achar isso aqui. Eu vou achar aqui. Deixa eu achar aqui obediência. Não sei se é assim a obediência. Cadê? É engraçado que aqui não diz o versículo. Ah, vai pegando letra por letra aqui. Bem. Onde é que eu estou aqui? Irmãos, a gente acha aqui, mas é o seguinte. Tem aqui em Hebreus, a gente acha aqui. Aqui. Muito bem, achei. Aleluia. Mas nós estamos aqui, aonde? Hebreus quanto? Ó, Hebreus 5. Hebreus 5. Falando de Jesus, inclusive. Falando do Salmo 2. Ó, ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus. Mas aqui vem dizendo para nós o seguinte: não queira ocupar um cargo na igreja, não queira exercer uma função para a qual Deus não te chamou. Ele dá para cada um de nós na medida certa. A palavra cargo é prima da palavra carga. Carga. E a Bíblia diz que Deus dá a carga a cada um de nós conforme o quê? Conforme Ele sabe que a gente não vai cair debaixo do peso. Né? Então, irmãos, assim também Cristo não glorificou a si mesmo, mas alguém declarou: você é meu filho, eu te gerei. A declaração de Deus do cargo de rei. Em outro lugar também diz, muito bem, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Estou fazendo um desregramento total do assunto da lição, mas hoje é a ocasião. Mas você tem que decidir o que você vai fazer com o sofrimento, porque em alguns casos, não sei se muitos ou se poucos, mas o sofrimento destrói, derrota, a pessoa fracassa. Meu Deus, quanto sofrimento. Alguns até blasfemam: Deus me deixou, Deus me abandonou, cadê o Senhor? E aqui, irmãos, Jesus aprendeu a obediência. Então, irmão, presta atenção nisso, viu? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Faça isso. Determine na sua vida, qualquer sofrimento que vier,
vai ser transformado no esmeril que vai te deixar cortando até vento. Amém? Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, irmãos, aqui, ó, a gente estava lá em Romanos 1,4, né? Deixa eu ver se eu volto aqui. Romanos 1,4, ó. Jesus foi designado Filho de Deus, ele foi designado por quê? Porque ele passou no teste. Ele já era, sem ser gerado, agora como filho, como rei, coroado, jurando sobre a Constituição, aclamado pelo povo, e agora assumindo o reino. É Jesus, quando vem para o milênio, passou por tudo isso, fechando uma vez. Na igreja tudo é assim. E na igreja de Deus em particular, irmão, na igreja de Deus, todo oficial, ministro, tem acima dele uma comissão, a quem ele deve prestação de conta. Não é como... Os irmãos sabem o que é a igreja apostólica? É que o apóstolo, acima dele, só existe Deus. Ele não presta conta da sua vida, dos seus atos, da finança da igreja, nada. Eu só presto contas a Deus. Isso é a igreja apostólica, isso que é o perigo. Essa coisa também, né? Muito bem, irmão, Jesus foi designado pela ressurreição dos mortos. Então, veja bem, irmãos, lá em Atos e aqui, e a nossa, aqui vem falando de Hebreus 1,5, Hebreus 1,5, olha aqui, ó, Hebreus 1,5, deixa eu ver onde é que eu vou parar, Hebreus 1,5, deixa eu ir de novo, ir para Hebreus 1,5, eu vou achar aqui para a gente ver, que também cita. Em Hebreus, irmãos, está perguntando exatamente de quem é que fala aqui. Agora em Hebreus 1,5 diz assim, ó, o Filho, primeiro, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu. Não, Deus trabalha com constituição, com decreto. Foi constituído o Filho, né? Aqui, pois a qual dos anjos Deus disse em algum momento, você é meu filho, hoje eu te gerei, outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho, novamente, os anjos. Então, irmãos, a pergunta é o seguinte, para quem jamais Deus disse isso? Foi para Davi? Aí nós temos naquela profecia de duplo cumprimento. Em Davi não foi uma profecia, é muito grande, irmãos, o roteiro inteiro das leituras. Nós temos quais eram os salmos que se liam na entronização do rei, quais eram as palavras do sacerdote abençoando, Deus será contigo, tu serás vitorioso em todas as batalhas, e o rei põe a mão e diz, e eu prometo ser obediente, submisso, e vai. Então, irmãos, a quem foi mais que Deus disse, você é meu filho, hoje te gerei, e eu lhe serei pai, e ele me será filho, né? Aqui em Hebreus 1,5. Então, irmão, vamos ver aqui a nossa leitura. Já é 10:10, né? Bom, não é esse aqui não. 2. Como nós entendemos o seguinte, que não vai dar para terminar hoje, tá bom? A gente tem que ir mais adiante um pouco no Salmo 2, porque esse Salmo, o que nós estamos apresentando, irmão? Com todos os ramos da cristandade, católico, luterano, protestante, pentecostal, todos nós cremos que a história humana vai ter um ponto final. Existe mesmo o tal do fim do mundo, no sentido de que as religiões que creem em reencarnação, budismo,
brahmanismo lá da Índia, o espiritismo, eles acreditam, irmãos, que a Terra vai virar ciclos intermináveis, de morrer, nascer, morrer, nascer, infinitamente. Isso não vai terminar nunca, não. Nós cristãos lemos diferente, que a Bíblia mostra para nós uma história que teve um começo, teve um meio. Onde é o meio da história? A plenitude dos tempos. E ela terá um ponto final. A história humana como existe não vai perdurar para sempre. Então, tanto católico como não católico, cremos que Deus virá por um ponto final e que daí segue-se o juízo final. Agora, a diferença é, quando ele vier, já é para o juízo ou tem alguma coisa antes? Nós dizemos que antes do juízo tem o milênio. E antes do milênio tem os 7 anos de tribulação. Mas no fim concordamos todos que num determinado ponto a história terá o seu ponto final. E quem põe o ponto final na história é Deus. E acabou, etc. Né? Aí, irmãos, e que base agora nós que acreditamos que antes dele vir para o juízo final, ele vem primeiro para reinar 1000 anos sobre a terra. Quais são as bases? A profecia de Ana e o Salmo 2, que a gente mostrou até certo ponto, que não está falando só da entronização de Davi, não. Tem elementos que joga bem para frente, para Jesus, e que será no milênio. A gente tenta continuar próximo domingo, se Deus quiser. Amém? Amém. E nós vamos também terminar mais cedinho um pouquinho, porque temos uma reunião. Ah, não vai ter não. Ah, não ficou divino não. Mas muito bem. De qualquer forma, terminamos. Vocês não falaram, eu não deixei, né? Eu não deixei vocês falarem. Aleluia. Nós vamos terminar. A irmã Renata que começou, é a mesma irmã Renata que vai terminar, né, Renata?